Olá, começando aqui mais um programa com convidados cada vez mais interessantes. Estamos aqui hoje com ele, Carlos Eduardo de Castro, Cadu Castro. Aê, Cadu, bem-vindo aqui ao nosso programa, fique à vontade. E eu estou ávido aqui para conversar com você e deixo de cara a pergunta: quem é Cadu Castro? Muito prazer, Emílio, muito prazer todo o público, todos os nossos alunos. Quem é Carlos Castro? Carlos Castro é um mineiro, uma pessoa que começou a empreender muito novo e que hoje trabalha com marketing digital, com processos, com IA, com muita coisa aí. E a gente vai falar um pouquinho de futuro, né? A falar de futuro, claro, futuro. E Carlos Castro, que tem já uma vasta experiência, sendo novo ainda, menino novo, nem fala a idade, porque quer que a pessoa vê um programa fora de época, não vai valer aquela idade mais. Mas você é um rapaz novo, mas já com vasta experiência, certo? Sim. E aí você já tem uma experiência longeva aqui por uma das agências que, na verdade, é a maior assessoria de marketing da América Latina. A V4 Company participou aí de momentos de crescimento expressivo da empresa, né? Você já vai contar isso mais em detalhes. Mas, Carlos, me fala uma coisa, o que você ocupa hoje? Que função hoje você ocupa no mercado? Hoje eu sou conselheiro de empresas, principalmente focado em duas partes, estratégicas e de processos, mas hoje eu estou estudando para ser conselheiro mesmo, para Conselheiro. ajudar a empresas na parte estratégica a darem um salto de nível, sair do ponto A e chegar no ponto B. Perfeito. Carlos, o que você hoje faz no seu dia a dia? Qual é a sua área de atuação nas empresas Hoje que você atende? normalmente a gente faz duas coisas, né? A gente faz um diagnóstico de análise, que normalmente qualquer consultoria faz, e tem a parte ali de mentoria. Mas qual que é a diferença de quando você está dentro do processo? É como se fosse uma assessoria. Hoje eu entro dentro de uma empresa, tem várias etapas, né? Tem essa questão que a gente faz de consultoria mesmo, onde que eu só faço o diagnóstico do problema e entrego para o dono da empresa. Tem a parte de mentoria, onde que eu ajudo ele a resolver os problemas, e a parte de assessoria, que é o quê? É quando eu entro junto com ele e só saio da empresa quando esse problema está resolvido. Que é uma das coisas que hoje eu estou fazendo aqui, não só dentro do grupo da Eduz, mas também em outros lugares, em outras empresas. Qual o grande desafio que você enfrenta quando você entra numa empresa? O que você percebe de cara um problema que é latente na maioria das empresas pelas quais você passa? Falta de estrutura. E não estou falando de estrutura financeira ou de estrutura comercial ou algo específico, de estrutura de entender como uma empresa funciona, uma Tá. organização de pilares mesmo. Quando a gente fala de processo, Emílio, o que a gente faz? A gente tem que separar cada área. Área de pessoas, área de finanças, área de vendas. Então, quando a gente separa isso, a gente identifica mais fácil os problemas e os gargalos e a gente coloca eles em caixinhas. Não adianta ver um problema e achar que ele é o fim do mundo. Então a gente coloca dentro de caixinha a gente consegue resolver. Então você é daqueles que. Tem muita gente que fala assim, pensar fora da caixa, você fora da caixa, você assim, então, às vezes é bom voltar para a caixa, para se Exato. organizar melhor. Quando a empresa não está bem organizada, às vezes é importante ela voltar para a caixa. É isso? Isso. Eu falo que quando você está muito próximo de uma parede, você não consegue ver onde que tem uma porta, onde que tem um fim ali. É muito dessa questão. Você fica cego, porque você está tão interno ali dentro do problema, que você tem dificuldade de enxergar uma saída ou como que você sai daquela situação que seja. Muito bem. E aí, o quanto você enxerga que nos tempos atuais que nós estamos vivendo, essa questão da organização e da criação de processos organizacionais, como eles se acentuam, como eles diminuem com o passar do tempo? Ou seja, à medida que a gente tem hoje mais tecnologia, a gente tem cada vez mais hoje ferramentas como a própria AI, a gente vai falar dela também daqui a pouquinho, você acha que isso se torna mais comum encontrar problemas com esse problema de gerenciamento, de processos, de organização? Ou você acha que não? Agora que a gente tem mais ferramentas, eu percebo que eu já chego nas empresas, elas já conseguiram achar algum meio de se organizar porque elas estão vendo as ferramentas disponíveis por aí. Eu vejo duas situações, tá? A primeira situação é hoje que todo mundo tem muito rápido acesso a todos os tipos de informação. Então hoje, para você se destacar no mercado, você tem um pouco mais de dificuldade, mas ao mesmo tempo todo mundo consegue criar uma empresa. Por exemplo, hoje qualquer pessoa consegue criar um livro digital, ou um e-book, ou um produto digital. Só que o problema vem depois disso, que muitas das vezes, as pessoas acertam, acham um nicho, ganham uma escala e aí esse produto, essa pessoa se transforma numa empresa, um pequeno empreendedor que vai crescendo ali. Então acaba que ele tem problema porque ninguém ensinou ele o processo, ninguém ensinou ele como gerenciar, como ter uma empresa.
Eu vi muito esse boom, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de trajetória. No marketing digital. Marketing digital começou ali antes da pandemia com um boom, depois da pandemia deu um boom maior ainda, e ninguém ensinou essas pessoas que começaram agências naquele momento em como gerenciar um processo, uma equipe, ter uma empresa. Então muita gente se estagnou num marco ali, por exemplo, de 100, 150 mil e falou, nossa, eu não consigo sair daqui. Mas é porque ele tem que deixar de ser só um cara que faz marketing digital para virar uma empresa de marketing digital. Perfeito. Então esse é um ponto que eu acho que vejo que pega muito nas empresas hoje, principalmente pequenas e médias. E você também faz me explica uma coisa, quando você vai fazer a consultoria, quem te contrata geralmente é o corpo diretivo da empresa. Sim, perfeito. Mas você depois precisa lidar com outras instâncias dentro da organização. Com certeza. Qual é um padrão que você tem encontrado de pessoas hoje no mercado? O que você hoje percebe, por exemplo, de competências que precisam ser melhor trabalhadas das pessoas no mundo atual que a gente vive? Olha, eu tenho percebido um gap, uma lacuna importante das pessoas que elas não estão se preparando para o novo momento que a gente está vivendo. O que você identifica? Eu acho que a gente tem 2 problemas que eu acho que são clássicos, que acontecem em toda empresa. Um problema de comunicação. Tá. As pessoas têm elas acham que a outra pessoa sempre escuta ou entende especificamente o que ela está dizendo. Só que as pessoas hoje se comunicam de maneiras completamente diferentes. Então, uma das habilidades que eu acho que é muito importante é comunicação síncrona e assíncrona, onde que eu falo, mas depois eu preciso verificar se o Emílio entendeu especificamente o que eu estou falando e se eu, ao passar uma tarefa ou esperar algo do Emílio, eu tenho certeza que ele compreende a mesma coisa que eu. Entendeu? Então essa quebra de comunicação é um dos problemas que acontecem muito e que gera essa questão da expectativa. E um outro problema que eu acho que acontece muito dentro das empresas é o seguinte sentido, é a falta de dados e parametrização da gente de fazer isso também, de criar expectativa. Eu quero chegar em algum lugar, mas onde que eu tô me comparando? Da onde que eu tô tirando esse dado? Ou aonde que eu tô me espelhando? E que hoje as pessoas têm pouco isso, têm pouca referência, querem chegar no futuro, mas não sabem como e nem às vezes olham para o que está em volta para tentar trazer isso para a própria realidade. Legal, legal. Então talvez no mundo que a gente vive, em que a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de ferramentas, de inteligência artificial, você identifica que talvez quando você precisa entrar numa organização, criar processos, organizá-las e tal, você percebe que talvez a principal competência a ser desenvolvida não é exatamente uma competência técnica, muitas vezes, Não. mas é mais comportamental. Também, mas é nesse sentido de comunicação também, de comportamento. Relacional. Isso. É uma coisa que você, Emílio, fala bastante, por exemplo, é sobre... Vou dar um exemplo da própria IA. Sobre como que eu me comunico com a própria inteligência artificial. Acho que é um tema que você provavelmente já deve ter abordado aqui. Como eu comunico? Se eu não sei pedir as coisas para a inteligência artificial, ela vai sempre me dar o básico. Eu acho que com as pessoas também funciona um pouco assim. Se eu viro pro Emílio e falo assim, poxa, Emílio, eu espero que a gente tem um ótimo podcast aqui, mas se eu falar e depender só de você e eu não der as respostas, isso nunca vai acontecer, correto? Senão vai ficar uma conversa, tipo, só direcionada. Então, eu acho que é isso que a gente tem que aprender também a fazer. A gente ter essas relações melhores e saber o que as pessoas esperam da gente, o que a gente espera das pessoas. Então, vamos entender um pouco mais de Carlos Eduardo de Castro. Sim. Você nasceu aonde? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, nascido ali na gema de Belo Horizonte mesmo. E já morei em São Paulo, já morei no sul do país. E agora vim para Sorocaba. Tô morando aqui em Sorocaba para compor, né, o corpo aí e participar da empresa da Eduz ali, mas acho que é só o começo. Acho que eu tenho essa questão, um espírito um pouco aventureiro, quero viajar bastante, quero trabalhar de vários lugares e tal. Acho que o digital possibilita isso e eu acho que é uma coisa que tá na minha cabeça. Muito bem, esse jeitinho seu, come quieto, que o Cadu ele tem uma curiosidade muito interessante, porque quando ele tá muito eufórico, assim, quando ele tá falando, ele continua esse tom de voz, né? E você não... Eu acho muito legal esse seu tom de voz, porque você fala com bastante expressividade, mas mantém um tom de voz, então você não altera. Eu, por exemplo, tenho um perfil, minha família tem um perfil de falar muito alto, e eu percebo que você não se altera, você mantém esse tom de voz sempre elegante, sempre fino. Às vezes você gesticula, fala com veemência, mas com esse tom é bem curioso. Acho que é uma característica mineira, talvez, não sei, vai saber. Boa. E me fala uma coisa, como era a sua infância? Olha, filho de quantos irmãos?
Dos meus pais, eu sou filho único, mas de parte de pai, eu tenho uma irmã mais velha. Ou, não sabia se é uma família de poucos filhos. Isso, Aí. exatamente. A família da parte da minha mãe é muito pequena, mas a família da parte do meu pai 40 anos mais velho que eu, meu pai teve 16 irmãos de sangue e mais 5 de criação. Rapaz, é um Então eu tenho família de muitos coelho. primos, exatamente. Boa. Muito Isso. bem. E aí você era um menino arteiro ou não? Um pouco, Era? sim. Filho único, não era muito arteiro, será? Quando eu era novo, eu era bastante tímido. O problema é que quando chegou na adolescência, eu acho que extravasou. exatamente isso. Boa. E aí eu fui aprendendo Fala uma habilidade molecagem que você fez lá na de adolescência. comunicação. Eu sempre fui de igreja, né? Bom, irmãozinho. Evangélico, exato. Boa. E uma época, tava tendo um batismo, e aí eu empurrei a menina na piscina do batismo, você acredita? Rapaz, tava na beira assim, empurrou a menina? Não, mas não foi por querer. Eu tava passando assim, correndo, a menina tava lá. Aí eu não sei o que eu fiz assim, ó, só pra ela sair. Eu não vi que tinha piscina, ela caiu. Entendi. E tava tendo uma cerimônia ali, tudo Não, não? já tinha acabado. Ah, tá. Sei que era cerimônia, aí ia ser mais... Não, e a piscina era rasinha, mas só que ela Rasinha, caiu só lá pra dentro. dar uma Só que olhadinha, né, ela molhou e aí eu tomei Ela não um gostou? couro. Entendi. Nossa, eu era muito novinha, tinha uns 7, 8 Não, é um período bom pra fazer esse tipo de Muito coisa. caixa. Eu fosse semana passada, aí seria mais chato. Boa, muito bem. Cadu, e aí me fala uma coisa, você se formou em quê? Eu fiz arquitetura. Arquitetura, lá em Minas. Exatamente, na Boa. UniBH. UniBH. Um pouco que eu acho engraçado é que minha história é o seguinte, eu sempre quis criar coisas. E na época, eu achei arquitetura, eu queria fazer arquitetura e engenharia civil pra falar assim, nossa, esse prédio, olha que prédio legal, eu que fiz, exatamente. Era muito dessa questão. Só que eu fui aprendendo, de acordo com as minhas habilidades, que uma das coisas que eu mais queria não era só isso. Eu queria, por exemplo, conseguir agradar pessoas e cumprir expectativas. Eu acho que um pouco disso por isso que eu acho que eu tenho muito esse olhar. Então, quando você pensa na arquitetura, você pensa assim, ó, nossa, eu quero fazer a casa para aquela pessoa, eu quero realizar o sonho dela. Isso vinha muito na minha cabeça. Só que quando eu fui para o lado empresarial, trabalhar com marketing, o que eu queria? Eu gostaria que as pessoas realizassem isso nas empresas dela. Eu acho que é uma coisa muito mais focada com a minha cabeça, que é não só dar para aquela pessoa uma fonte de renda, mas uma possibilidade dela crescer ali, não só como profissional, mas também entendendo ali, tendo uma melhor perspectiva de futuro. Então ajudar isso é muito interessante. Acho que uma coisa que arde meu coração. Boa, era isso que você tinha em mente quando entrou. Isso. E quando você entra na faculdade, qual foi a sua... Teve uma decepção ou não? Você foi até o final do curso, assim, adorei a escolha que eu fiz. Fui, mas mais ou menos na metade, na verdade, no 7º pro 8º período, eu tranquei para empreender. Faltando na cara do gol ali? Depois eu voltei, fiz mais um ano e depois finalizei. Exatamente. Bom. E aí o que acontece? Olha que legal. Quando eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, mas lá quando eu estava fazendo a faculdade, eu comprei uma escola de informática. Eu já queria ser professor da aula, porque quando eu estava no ensino médio, eu já dava aula para o ensino fundamental, aula particular dentro da escola para ganhar dinheiro. Chique, da aula de quê? Principalmente de matérias exatas. Era muito bom de matemática, física e química. Olha que bonitinho. Exatamente. Mas eu acho que a pessoa que desenvolve em matemática, quando ele vem para a área de negócios, tem um diferencial aí que é interessante, né? Gosto em relação à galera de humanas, por exemplo. O pessoal de humanas já dá uma patinada ali nas exatas. Você chega lá assim, olha, esse número mostra isso e isso. É um diferencial quando você mostra. É legal porque quando a pessoa é muito de exatas, eu acho que ela tem um objetivo muito claro para cumprir. Você vira para mim e fala assim, eu quero que você resolva isso aqui. Tá, mas como? Quando? Onde? A pessoa de exatas, acho que ela quer muito tirar algum dado daquilo. Então, acho que não é uma habilidade que eu acho que é complementar. Porque se eu não tiver alguém de humanas para ser criativo, para trazer as coisas à tona também, acho que a gente fica muito estagnado. Acho que é um complemento. Muito bem. E aí me conta, aí você então vai lá, compra a escola de informática, gostava de ser professor, e aí, como é que seguiu a sua vida empreendedora? Cheguei a ter 320 alunos ao mesmo tempo. Bastante, escolona. Exatamente, e aí, um pouco antes da pandemia, na verdade em 2019 para 2020, eu tinha feito, a minha escola era em Betim, é uma cidade próxima a Belo Horizonte, onde que tem a Fiat. Tá. E eu tinha feito uma parceria com a Fiat, onde que os pais dos alunos, né, que trabalhavam na Fiat, tinham um desconto muito grande na minha escola. Só que a Fiat teve um layoff lá, mandaram uma galera embora e eu perdi vários desses pais, e aí eles acabaram tirando alguns alunos, alguns ficaram até o final, porque a educação dos filhos era prioridade, mas naquele momento alguns retiraram os pais. Eu já tinha feito alguns compromissos financeiros, porque eu estava contando com aquela receita.
E aí aconteceu vários problemas e aí eu acabei fechando. Mas o espírito empreendedor continuou vivendo em mim. E aí, quando eu desfiz a escola, eu montei várias outras pequenas escolas dentro de escolas particulares. Tive Rapaz. bastante aluno lá dentro. E aí que eu aprendi algumas coisas com relação a marketing. Dentro de uma dessas escolas tinha um homem que trabalhava com gráfica. E aí eu comecei a trabalhar com ele, viramos meio que sócios, comecei a mexer com marketing, fui para o marketing digital por conta disso. E daí eu entrei nessa vida de marketing, de inteligência artificial, de várias coisas aí que a Que gente também vai belezinha. falar. Chique. Bacana. Muito bem. E aí, como é que então você seguiu a sua vida empreendedora? Depois disso, depois que eu fui trabalhar com ele, ele trabalhava com marketing físico, né? De distribuição de panfleto, era gráfica rápida, etc. E para alguns dos clientes dele, antes um pouco da pandemia, a gente estava naquela era de rede social, de começar a vender através da rede social. Então eu, juntamente com ele, eu montei, né, na verdade, uma empresa de social media e aí veio a pandemia. Na pandemia, não só fazer a rede social, mas começar com tráfego pago, essas coisas, estava em alta. E aí eu conheci a V4 Company. Tá. Na V4, que foi uma escola para mim muito grande, eu estudei lá durante 2 meses e já entrei dentro de uma das maiores unidades do grupo V4, por conta das minhas avaliações lá dentro, etc. E aí eu virei gerente de contas. Eu era responsável por alguns clientes. Então a gente fazia não só essa parte estratégica, onde eu aprendi muito sobre estratégia de marketing e sobre processo, mas também a gente fazia um acompanhamento, onde que a gente pegava ali e tinha que dar um resultado para esse cliente em um determinado tempo. Legal. Aí eu aprendi essa questão muito do planejamento e de como desenvolver algo no digital. Muito bom, muito bom. E aí? Olha, durante os meus primeiros 2 anos na V4, eu tive uma carreira lá muito engraçada, muito exponencial, porque eu saí de account para capitão de squad em menos de 5 meses, e em 1 ano eu já era head de marketing. No começo do canal da V4, quando eles tinham os cases de sucesso, né, os famosos cases de sucesso, fizemos milhões de valores, eu estava envolvido. Eu lembro que teve uma época que tinham 32 cases e eu estava envolvido em 11 dentro do YouTube da própria V4. Então foi bem legal. A gente tinha bastante relevância lá dentro. Depois eu cheguei a fazer um curso de liderança matriz e depois fui uma das pessoas que também dei aula para novas pessoas lá dentro da V4, para novas pessoas que estavam estudando para trabalhar dentro da V4. Então Legal. lá dentro eu conheci muita, mas muita gente mesmo. E isso mudou um pouco da minha cabeça. E aí, dentro da unidade que eu estava, eu fui responsável pelas maiores contas, que são as Key Accounts. Então, eu trabalhei com empresas muito grandes, com faturamentos expressivos aí de, sei lá, 80 milhões no ano. Então, fazer um marketing para isso me deu uma robustez e uma notoriedade muito grande. Aí eu fiquei apaixonado, ainda mais pela questão de empreender e de planejamento estratégico, sobre operação, processos. E aí depois, quando eu saí de lá, eu fui para essa área e continuo estudando até hoje. Muito bom, muito bom. E aí, como é que você então envereda para você? Caraca, agora eu virei um empreendedor de fato e vou começar a vender os meus serviços. Então, quando eu estava lá dentro da V4, eu entendi que eu tinha 2 opções. Ou eu virava realmente sócio, que foi feita uma proposta, ou eu ia para a matriz também, e aí lá dentro eu fazia minha carreira lá, ou eu saía. Eu tinha uma opção, ou eu seria sempre o Cadu da V4 e seria muito conhecido dentro da V4, mas eu prestaria serviço para uma grande empresa, ou eu começaria a criar o meu próprio ecossistema, entender. O problema da V4, como eu comecei a estudar de fato empresas, é que ela me limitava a somente estar dentro do marketing e ser uma agência terceirizada para uma empresa. E isso era complicado, porque às vezes, eu vou te dar um exemplo, a gente trabalhou uma época com 2, 3 milhas e a gente conseguiria triplicar, quadruplicar o faturamento deles. Até fizemos isso uma época, até que teve um boom que aconteceu. Então, eu fui vítima desse boom. Sério? Sim. Mas tudo bem, deixa isso para outro momento. Sem problemas. Mas aí, por exemplo, a gente gostaria de ajudar um pouco mais na estrutura. Eu, por exemplo, eu fiz um planejamento de marketing para uma rede de academias que a gente tirou eles de 24 milhões para 52 milhões de faturamento em menos de 2 anos. Então, a gente fazer essa construção de carreira dentro de uma empresa e modificar todo um ecossistema, cara, não tem sensação melhor. E aí, quando você vê isso na prática, você fala, poxa, o quanto que eu não consigo utilizar isso para ajudar outros empreendedores e outros empresários? E pensando nessa questão que é o nosso tema, que é a questão do futuro, hoje a gente tem a capacidade de aprender muito rápido esse tipo de habilidade. Legal.
entende? Então, hoje, quando a gente entra dentro de uma empresa, né, eu e minha equipe, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico, a gente tenta entender tudo isso e como que a gente consegue utilizar e ajudar essas empresas a saírem de um ponto A e chegarem no ponto B. Qual o principal problema que uma empresa passa quando ela procura por você? Então, ou seja, ela está vivendo que tipo de situação que ela fala assim, puxa, Carlos Eduardo de Castro e a solução dos meus problemas? Olha, hoje eu sou muito conhecido por resolver problemas operacionais, Tá. de operação mesmo. Ah, eu tô tendo problema, não tô conseguindo entregar, não tô conseguindo ter resultado. Mas hoje eu acho que 90% dos empresários só entendem que ele tem um problema quando começa a doer no bolso. Tá. Então alguns falam, eu não consigo vender, ou eu não consigo sair de um patamar X. Só que ele não entende que a estrutura que ele está, ele requer mudanças, investimento. Eu vi uma pessoa falando recentemente que quando você é empresário, você não acumula caixa para você investir na empresa. Pelo contrário, você aporta investimento, às vezes até de fora, buscando com que aquele investimento traga novos investimentos para você e traga um retorno financeiro. É assim que você investe na empresa. Caixa, você acaba gastando ele com qualquer outra coisa que não seja reinvestida dentro da própria empresa. Isso é a maior verdade que existe. Se você quer sair de um patamar, por exemplo, vamos colocar que você tem uma empresa e que sua empresa não sai de 150 mil. Você fica oscilando naquilo ali. Alguma coisa está te travando. Então, quando chega esse tipo de caso, a gente descobre o quê? O que está travando? Será que é o comercial? Será que é o processo operacional? Será que é o seu processo, por exemplo, de produção? E então é isso que a gente tem que entender. Entendemos, aí a gente aponta pelo menos 3 soluções para cada problema. Eu acho errado quando alguém vira para você e fala assim: você tem uma única solução. Eu te condiciono a uma mentira, que é você só consegue resolver esse problema daquele jeito. Tá. Então, dentro dessas 3 soluções, a gente dá para a pessoa, por exemplo, quando é uma consultoria, você dá o diagnóstico e fala que você pode resolver. Quando a pessoa tem uma dificuldade de entender o que ele tem que fazer depois daquilo, a gente faz essa questão da mentoria e acompanha ele nessa resolução desse problema. E dependendo, se a gente tiver vaga, hoje a gente faz esse processo de assessoria que a gente resolve o problema junto com ele. Muito bem. Carlos, dos diferentes clientes que você já atendeu, das diferentes experiências que você já teve, geralmente qual é o perfil, o que você identifica que é o maior gargalo, dentro da organização quando você chega? Você, faltou nessa empresa tal coisa, é padrão, assim, geralmente... Planejamento. Planejamento. De Planejamento. crescimento? Também. Planejamento estratégico? Planejamento estratégico, acho que é o maior. Você sabe por quê? Porque... Não sabe onde quer chegar. Também, mas Ou como chegar. Vamos dar uns passos para trás. Tá. Eu, recentemente, em 3 consultorias, das 6 últimas, 3, ou seja, metade, vamos colocar aqui, metade, viraram para mim e falaram assim: nossa, visão, missão e valores, isso é balela, isso é papo, que eu vou fazer isso e tal. Isso é base. Sem a pessoa aprender a ler e escrever, como que você, Emílio, como um professor universitário, vai fazer ela desenvolver? Você vai ficar muito dependente do quê? Da aula prática. Sim. E da fala. Entende? Ela não vai conseguir consumir o conteúdo complementar para ela chegar em algum lugar. Eu acho que é muito do que acontece. Se a empresa hoje não tem uma visão estratégica, uma missão e valores ali que corroboram para que ela contrate pessoas interessantes, para que ele tenha um quadro de funcionários, para que eles saibam todos onde que vão chegar, isso acaba minando a empresa em algum sentido. Isso vai impedir ela de crescer em algum momento. Isso é o básico. Mas, além disso, missão, visão e valores, quando eu tenho principalmente essa questão da visão, eu sei aonde que eu quero chegar e quando. Então, a gente consegue fazer um planejamento estratégico para isso. E uma das coisas que a gente fala muito é planejamento estratégico enxuto, que é quando eu pego aquele planejamento estratégico e decupo ele em uma meta alcançável, mensurável em um determinado tempo. Para quê? Para que a gente consiga, de fato, conseguir chegar naquele objetivo, sabe? E tem gente que fala que meta é simplesmente um marco. Não, eu acho que meta é quando você define algo que vai mudar o rumo da sua empresa. Entende? Eu acho que é um pouco disso. Geralmente, quando você chega nas empresas, você depara... É claro que isso vai variar de acordo com o perfil de cada empresa, mas
Você tem encontrado muitos jovens nas organizações? Não? Muito. Qual perfil você consegue identificar, assim, um perfil do jovem qualquer? Então, ou seja, essa geração Z que hoje está no mercado, qual perfil que você encontra ali? Eu tenho 2 perfis. Quais são? Eu tenho, para geração Z em específico, tem uma pessoa que quer fazer uma coisa... Desculpa, traduzindo na geração Z aqui, né? Geração Z é aquele perfil de pessoas que nasceu no início aqui deste século, Sim. certo? Lá para 2000, 2005 e 2000, vai, a partir dos anos 2000. Então é um pessoal que já nasceu na era digital, já Sim. nasceu, já existia internet, já nasceu com o celular na mão e já viveu a realidade das redes sociais, né? Já começa a ser alfabetizado a partir das redes sociais. Isso. Né? Então, é um perfil hoje que está próximo aqui de 20 a 30 anos. Né? Então, desculpa te cortar, só para contextualizar, de repente, para quem Com certeza. não está familiarizado com a sigla. Vai lá. Você falou uma coisa que eu acho que define muito essa geração. É uma geração que teve acesso à informação muito rápido, mas não tinha filtro. Então, o que acontece? Hoje, ele pega aquilo ali e ele fala, nossa, eu quero ser isso aqui. E aí ele quer fazer só isso aqui e ele acha que, por exemplo, tem gente que fala assim, eu quero ser empresário, mas não entende o que é ser empresário. Ou eu quero ser bancário, eu quero ser médico. E o que ele fez? O que fez ele querer ser médico? É simplesmente o que ele leu, a informação que ele tem. E essa informação é extremamente rasa. Sim. Então a gente vê muita gente com informação rasa querendo chegar a lugares profundos. Entende? Ele não tem clareza do quão... das complicações de cada escolha ali, né? De você, eu acabo desistindo porque você, talvez isso aqui seja muito mais pesado do que eu tinha calculado. Com certeza. E eu tenho um outro perfil dessa geração Z também, que é a pessoa que realmente teve acesso à informação e que ele também quer muito mudar a realidade dele. Qual a realidade que ele foi inserida? Eu conheço, por exemplo, um menino de 21 anos que hoje ele tá trilhando o caminho de ser milionário. Eu acompanho ele, por exemplo. Ele é um mentorado meu. Hoje ele está fazendo um curso especificamente de uma profissão recente, que é uma das profissões que mais tem pago no mercado, justamente para quê? Porque ele quer incentivar outras pessoas. Legal. Mas é um menino que começou a trabalhar com 13 anos de idade, pelo digital, vendendo, justamente, e que nunca parou. Então, também tem... Esse acesso da informação transformou pessoas geniais e obstinadas em pessoas com muita possibilidade de crescimento rápido. A gente vê isso com o YouTube. Quantos YouTubers hoje estão milionários e outras coisas. Mas depende de qual caminho que ele decide traçar, assim. Sabe? Legal. E aí, tá bom, a gente tá falando de uma geração mais jovem, mas a gente também tem no mercado aquela geração que tem mais a ver com os millennials, ou seja, o pessoal que começa o mercado de trabalho no início desse século. E aí, quando a gente chega aqui nos anos 2020, isso já está ali já trilhou uma jornada, mas ao mesmo tempo, até pela expectativa de vida, né, a gente pensa assim, eu tô bem longe ainda do fim da minha jornada. Sim. E aí eu tenho algumas escolhas a fazer, porque a gente está vivendo um momento de profunda transformação, né, por conta de muitas coisas, mas especialmente das transformações mais recentes tecnológicas e a inteligência artificial. E aí as pessoas estão vendo assim, o que eu faço? Eu preciso talvez me reinventar. Com certeza. Preciso aprender coisas que até então eu não sabia fazer. Sim. Coisas assim, um dia eu vejo isso daí, caraca, chegou o dia que eu preciso ver isso aqui. O que você tem identificado das pessoas aqui próximas aqui de 40 a 55 anos, 60 anos? Você tem deparado com as pessoas no mercado, elas estão se sentindo como aí? Como é que você percebe essa realidade das pessoas na meia-idade? Olha, trabalho bastante com esse público também, porque muitos deles, como a gente acabou de falar, chegaram num momento e tiveram que tomar uma decisão de, por exemplo, virar empreendedor ou trabalhar para uma empresa. E dentro das empresas, trabalhar com essas pessoas, ou até mesmo esses que são os donos das suas próprias empresas, eu vejo que eles estão no estado que, assim, é adaptação. Ou eu me adapto ao mercado e eu descubro o que eu tenho que fazer da agora para frente para eu não me estagnar e para eu conseguir crescer, ou eu estou fadado a ficar nisso aqui, ou até mesmo ter cada vez menos receita e me acostumar com talvez algo que eu não quero que seja a minha realidade. Então esse processo, essas pessoas têm muito mais facilidade de adaptação, mas têm muita dificuldade de absorção de informação, de pegar algo rápido e conseguir transformar aquilo ali em algo prático. Isso. Legal. Ótima palavra.
E você acha que hoje as pessoas estão mais com vontade de empreender? Você falou dessa palavra aqui em algum Bastante. momento. Você acha que esse sentimento aflorou nos últimos anos? Você percebe as pessoas falam, acho que dá para empreender, vou tentar empreender? Seja porque numa jornada de um emprego eu estou tendo muita dificuldade, então por uma questão de sobrevivência eu vou empreender, ou estou sendo instigado, meu olho tá brilhando mais porque, nossa, parece que empreender é bacana. Sim. Como é que você percebe isso? 18% dos MEIs brasileiros foram criados pós-pandemia hoje. É um número gritante, se você for parar para pensar. Justamente por quê? Porque, como eu falei, eu acho que cada vez mais a gente vai ter empresas com, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil funcionários. Porque Cada vez mais? menos. Menos, tá. Por quê? Menos. Porque antes a gente tinha, por exemplo, vou dar um exemplo de uma fábrica, uma grande fábrica. A gente tinha ali aquele tanto de pessoas operando, primeiro, segundo, terceiro turno. E hoje, com a IA e com a revolução de todos esses, de máquinas, de todos os conceitos, a gente depende mais da supervisão e do humano fazendo todo esse processo. Então, cada tarefa simples, ela está sendo automatizada. Perfeito. Então, essas pessoas, elas têm que se realocar dentro do mercado de trabalho. E para onde que elas vão? Elas vão, talvez, para aquilo que elas não vão ser substituídas e para pequenas coisas que elas conseguem fazer. Então, vamos lá. Junto com a inteligência artificial, muitas delas estão explorando o mercado digital, que hoje é infinito o número de possibilidades que elas podem. Mas elas precisam descobrir qual tipo de habilidade que elas conseguem vender. Porque hoje o mercado de serviço é um mercado que movimenta bilhões e trilhões de reais, assim, Legal. sabe? Mas o que que eu sou bom? O que que eu consigo entregar? E o que que eu consigo fazer? Tem gente que hoje mexe com secretariado digital. A pessoa é secretária de, às vezes, 3, 4 escritórios, por exemplo. Com o IA, ela consegue atender todo mundo e consegue ter 3, 4 fontes de renda. Legal. E atendendo de casa, dependendo. Isso é uma das coisas que a gente pode citar que é uma revolução que a inteligência artificial e essa multiplataforma do digital, do home office, trouxe para as pessoas. Entende? E pessoas da cidade média que você falou, de 40, 50 anos, que hoje querem um trabalho mais tranquilo, mas que precisam de ter mais de uma fonte de renda. Como a inteligência artificial impactou diretamente o seu trabalho? É complicado falar que a gente sobrevivia sem inteligência artificial. Como ficou, né? Não, desculpa te interromper, mas o que eu acho mais bizarro, eu tenho que dar aula, às vezes, eu dou aula, né, na universidade para alunos, por exemplo, de 20 anos. Sim. E aí, quando eu falo, assim, de o mundo antes da internet. Sim. E assim, quando eu paro pra pensar, parece a época assim... da Barça lá. Pois é, então, assim, meu, caraca, é o mundo das cavernas, né? Eu vivi o mundo das cavernas nessa internet, e a gente vivia, e não parecia ser um mundo tão das cavernas, mas eu acho muito legal ter vivido essa experiência da transição, de ver a internet de escada, de ver a telefonia que sai da ficha, passa para o cartão, passa para o celular, a internet no celular, e enfim, tudo que a gente viveu nos últimos anos, a automação de tantas coisas, né, a facilitação de tanta tecnologia. Eu acho isso muito maluco, assim, a gente ter vivido essa transição em tão pouco tempo. Com Ter visto certeza. tanta coisa. Mas enfim, continua. Eu acho que eu tenho uma vantagem que eu não conheço ninguém que começou um curso de informática tão rápido quanto eu. Com 6 para 7 anos de idade, meu pai precisava do computador para trabalhar, e aí ele falou assim, para mim não fazer o curso sozinho, deixa eu colocar meu filho aqui para me aprender e para ele me ensinar. Eu fiz o meu primeiro curso de informática, Microsoft Office, lá com 6 para 7 anos. E desde então, eu sempre amei o digital. Eu sou fascinado, fissurado pelo digital, por toda essa questão da internet, do computador. E para mim, eu achava que o computador antigamente era aquela questão de conseguir me conectar com todas as pessoas do mundo, de às vezes até a própria barreira da linguagem e tal, não fosse mais um problema, que é uma das coisas que estão acontecendo hoje, que a gente consegue tradução simultânea, ter tudo. Mas está longe de ser isso. Eu acho que o que você falou, a inteligência artificial hoje ela me proporciona uma análise rápida de dados e entender muito do que eu preciso fazer, o que eu preciso expor, principalmente para os meus clientes, de uma maneira muito rápida. Por exemplo, vamos colocar aqui na nossa conversa. Tudo que a gente está falando aqui está sendo gravado. E o que acontece? Se a gente transcreve isso, a gente tem uma quantidade de informações muito poderosas. A gente entende por onde o Emílio começou,
para onde o Carlos passou. Todas as informações que a gente tem aqui, a gente consegue um resumo disso, uma transcrição. Desse resumo, a gente consegue tirar dados extremamente preciosos que antes eu dependia só da minha mente para lembrar sobre essas informações, eu tinha que anotar. Legal. Hoje eu não perco tempo anotando, eu presto 100% atenção nas minhas reuniões e depois disso eu pego e faço uma transcrição e entendo todos os pormenores. E desse diagnóstico, de uma análise de dados completa e também com uma inteligência artificial ajudando, eu começo a fazer essa questão do planejamento. Um planejamento de fato do que eu vou fazer dali para frente. Entende? Com os meus clientes principalmente. Então eu acho que hoje a inteligência artificial é como se fosse um copiloto mesmo. copiloto. É o que ajuda ali, às vezes com muito menos pessoas, conseguir entregar um resultado muito melhor. Se eu tivesse que citar aqui, uma grande vantagem da IA, então. A grande vantagem... Pinga fogo. Grande vantagem da IA é... ou uma das grandes vantagens é... Como é que eu vou... É porque você pediu para ser uma palavra só. Então eu não ou sei se uma palavra frase, só. uma frase. Ó. Uma frase. Inteligência artificial consegue suprimir e resumir uma quantidade muito grande de informações e te dar os melhores insights de tudo que você tem ali disponível. Um grande risco com a inteligência artificial. As pessoas não conseguirem ir profundamente em nenhum assunto. Ficarem sempre no raso, porque eu não preciso estudar, eu não preciso me aprofundar, porque eu tenho o básico de tudo ali, eu tenho fácil resposta a tudo. Então eu não preciso, talvez, me aprofundar em algo. Isso é, para mim, um problema. Quais empresas vão se dar melhor na era da IA? Vamos dizer se é um segmento, mas é que fizerem que tipo de coisa, talvez? Eu acho que tipo de escolhas? Eu acho que tecnologia, eu acho que pessoas que estão ali dispostas a criar algo, sabe? Criar e desenvolver algo vão ser muito melhor beneficiados. Antigamente, por exemplo, uma pessoa de programação, ela para fazer uma linha de código, ela precisava de vários tempos de estudo para achar, por exemplo, algo que resolva aquele problema. Hoje em dia, com o próprio GPT, você consegue agilizar muito esse processo. O processo de achar as coisas da maneira correta e conseguir interpretar aquilo ali e colocar aquilo ali para funcionar de maneira mais rápida. Um conselho para uma pessoa que está no mercado hoje, diante dessa ebulição da inteligência artificial? Planeje seu próximo passo. Então fala mais, explica mais. Planeje seu próximo passo e utilize IA não como o Google. Não utilize IA como o Google. Utilize a IA como talvez a pessoa que esteja trabalhando com você ou como seu melhor amigo, onde você vai discutir algo que você vai dedicar mesmo a sua vida, o seu próximo passo, seu planejamento, sua empresa. Hoje, se você tem um sonho, muita gente fala sobre sonho, né? Antigamente tinha pessoas que falavam, eu tenho um sonho de ser empreendedor, de ter uma loja de carro, de ter isso. Pô, traça um plano e planeja mesmo como você vai chegar e executar isso. E utilize a IA para entender quais são os seus grandes marcos, desde como utilizar, talvez até a verba que você tenha naquele momento, como também utilizar e dar os seus próximos passos para você crescer. Boa. Alguma empresa hoje que você já olha e fala assim, essa daqui é uma empresa que aprendeu a lidar com a IA e está tirando isso super de letra? Tem várias. Consegue pensar em um case? Ou uma situação, um nome, uma empresa, assim, essa daqui, se tivesse que apostar, se tivesse com todo o dinheiro para apostar aqui na empresa que está sabendo surfar com a IA? Tem algumas, mas eu vou falar uma que chama AWS. AWS. Você conhece? Estive lá semana passada num evento que aconteceu. É porque é a AWS da setinha? Da Amazon. Amazon Web Isso, Service. exatamente. É porque eles estão fazendo especificamente isso. Eles estão trazendo essa questão do serviço e da inteligência para quê? Para saber o que as pessoas querem, como elas querem, e aí não só a taxa de recomendação está sendo específica, mas também as informações estão chegando para as pessoas certas da maneira correta, e então tudo está ficando mais rápido, tudo ficando mais prático, e assim,
a tecnologia está avançando muito, sabe? Muito, 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 muito. E eles estão sabendo aproveitar a inteligência artificial não só para melhorar o tempo de resposta, mas também saber o que as pessoas querem e fazer as recomendações. A gente estava falando aqui um pouco antes do podcast começar, como que a inteligência artificial sabe falar sobre o meu propósito de vida, ou como eu sou, como eu não sou. Eu acho que é isso, é utilizar as Boa. informações que as pessoas deixam nos locais para ou comprar, ou para vender, ou para recomendar. Então, quem está utilizando isso no Analytics mesmo, né? Tá ganhando muito dinheiro. Boa. Cadu, o que você vai ensinar pra gente daqui a pouco aqui? Olha, Então, você tá aqui num bate-papo aberto aqui com a gente, mas daqui a pouco a gente vai para uma área de membros lá onde você vai trazer pra gente alguns ensinamentos. Do quê? eu acho que um pouco do que a gente conversou aqui, sobre como eu pego a inteligência artificial e eu faço um planejamento. Planejamento enxuto, de curto prazo, mas que pode ajudar a pessoa a trilhar um próximo passo. Você mesmo falou de pessoas mais velhas, às vezes, que estão estudando a inteligência artificial e estão falando, poxa, como que eu aplico isso aqui? E como que ela aplica isso para qualquer área? Seja copy, seja design, seja uma pessoa que tenha um pequeno serviço, um pequeno comércio, como que ela utiliza isso no dia a dia dela, mas para que ajude ela a crescer, sabe? Não Boa. só profissionalmente, mas também se ela tiver uma empresa. Beleza? Perfeito, perfeito. Esse foi o Carlos Eduardo de Castro, Cadu Castro, que esteve aqui com a gente, contando um pouco da sua trajetória, e daqui a pouco ele vai ensinar a gente, então, como fazer um planejamento usando a inteligência artificial para isso, certo? Muito bem, eu estou curiosíssimo para ver o que Cadu vai nos ensinar. Cadu, obrigado pela sua presença, volte sempre que quiser, e esse foi o Cadu.